considerado pela Igreja Católica o padroeiro dos pescadores e o chaveiro, né? O porteiro. Porteiro do céu. E tá mandando chuva que só esse ano. E chuva. Vamos chamar o Patriota Júnior novamente ao vivo. Patriota, vamos conversar um pouquinho, né, sobre São Pedro. Vamos lá, pois é, depois de Santo Antônio e São João, chega São Pedro, né, para fechar com chave de ouro as celebrações dos santos juninos desse mês de junho, né? Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o Frei Josias Neto, que é guardião superior do convento. Frei, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Então, existem algumas tradições populares que colocam São Pedro como o chaveiro do céu, né? O responsável por mandar as chuvas. São tradições que ficaram, né, ao longo dos anos. Isso mesmo, bom dia, paz e bem para todos. Na verdade, São Pedro tem um papel muito importante na tradição cristã, porque ele foi um grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo e foi a quem o próprio Jesus concedeu a missão de apacentar o seu rebanho, de guardar, de conduzir na fé a sua igreja. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 18, é o próprio Senhor que dá autoridade a Pedro sobre a sua igreja e ele quem dá a chave dos reinos dos céus. Por isso que ele é o chaveiro dos céus. O Senhor diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado também no céu. Daí ele ser o chaveiro do céu. E a questão das chuvas vem de onde, Frei? Na verdade, São Pedro ele também é considerado o protetor, o padroeiro também dos agricultores, porque ele também é tido como aquele que manda a chuva, né? Nós sabemos que esta tradição também é dada a São Pedro como aquele que nos manda do céu a chuva, e a chuva é um elemento precioso para quem trabalha com a terra, para quem trabalha com a agricultura. Pelo catolicismo, São Pedro também é considerado o primeiro Papa, né? Porque, como eu já falei, porque ele recebeu do próprio Jesus a autoridade de apacentar o seu rebanho, de conduzir a sua igreja, de conduzir os primeiros cristãos. Então, ele tinha a primazia diante dos outros apóstolos e teve essa missão de ser um dos primeiros evangelizadores, aquele que guardava a fé dos apóstolos, como sendo o primeiro dos apóstolos. As escrituras contam que São Pedro era pescador, e também os pescadores têm essa devoção, né, nesse dia ao santo, né? Isso mesmo. São Pedro, ele viveu ali no entorno do Mar da Galileia, na região da Galileia, e era desse mar que ele tirava o seu sustento. Por quê? Porque ele era pescador, e um exímio pescador. E usando da sua profissão, o próprio Jesus faz uma alusão a ele quando o chama para segui-lo. Pedro, farei de ti pescador de homens. Então, a partir daquele momento, Pedro, chamado Simão, era o seu nome, né, de nascimento, deixa as redes da pesca e passa a seguir Jesus como um grande evangelizador e anunciador do reino de Deus também. É um dos santos mais importantes, né, Frei, desse período junino, né? Isso. Não só do período junino, mas para o catolicismo, né? É um dos pilares da Igreja Católica, porque sobre a fé de Pedro, o Senhor edifica a sua Santa Igreja. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Frei Josias Neto, que é guardião superior do convento, contando um pouquinho, né, da história de São Pedro, né, essa tradição do catolicismo. Os católicos, né, foi o primeiro Papa, né, São Pedro foi considerado aí o porteiro do céu que manda a chuva, e também o padroeiro dos pescadores e também agricultores. Renata. Obrigada, Patriota. Daqui a pouco o Patriota volta ainda ali do Largo do Convento para falar um pouquinho sobre a fogueira gigante, né? A maior fogueira do mundo, acesa tradicionalmente hoje, véspera de São Pedro, tá bom? Mas agora a gente vai saber como está a programação